Para quem está nos visitando, ou para quem não se deu conta ainda, nós estamos numa série de mensagens na carta aos Efésios. São pregações expositivas, sequenciais. Então, dominicalmente, nós estamos abrindo a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Não é diferente hoje. Eu preciso que você tenha sua Bíblia aberta para que apreciemos o texto que nos cabe. E o texto que nos cabe é justamente a perícope, o recorte de texto dentro do capítulo 2. A última parte de um pensamento ou de uma exposição teológica a respeito do triunfo da graça. Do verso 1 ao 10 do capítulo 2, nós temos uma exposição paulina, uma exposição teológica, uma exposição inspirada por Deus, do triunfo da graça. Na mensagem passada, nós vimos do verso 4 ao verso de número 6, como foi que a graça triunfou sobre o inimigo de três cabeças. Inimigo esse que aparece nos 3 primeiros versos. Então, houve uma abertura, uma introdução à primeira mensagem, o inimigo de três cabeças, do verso 1 ao verso 3, do capítulo 2. Houve uma segunda mensagem, o inimigo agora é outro, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e nós nos deleitamos nesses versos 4, 5 e 6. Agora nós estamos nesse fluxo natural, indo para os finalmente do texto, talvez chegando ao pináculo dessa grande montanha da graça de Deus. Versos 7, 8, 9 e 10. Esse é o texto. Versos 7, 8, 9 e 10 do capítulo 2. Para mostrar, então se dê conta do raciocínio lógico do apóstolo Paulo. Não tem como compreender essa parte sem a compreensão mais imediata no que diz respeito ao contexto anterior. Então, tudo que ocorreu do verso 1 ao verso 6 tem um propósito, para mostrar nos séculos vindouros, ou nas eras, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas. Senhor, nos ajude, que o milagre aconteça, o milagre da Tua palavra penetrando o nosso mundo espiritual, a nossa existência, a nossa mente, o nosso coração. A Tua palavra, quem sabe, redirecionando os nossos desejos, amores, e colocando o amor ao Senhor como supremo. A Tua palavra capaz não apenas de redirecionar os nossos amores, organizando-os, mas também de nos exortar, nos confrontar, à medida que também nos consola, que traz paz, segurança. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito, e que o Senhor então fale conosco. Essa é a nossa oração. Amém. Você não precisa se esforçar muito para concordar comigo em um ponto. É muito fácil constatar, quando olhamos ao nosso redor, que nós estamos inseridos naquilo que o escritor Paul Tripp chamou de cultura da jovialização. Nós vivemos em uma sociedade que está imersa e que está profundamente influenciada por uma cultura, e é a cultura da jovialização. Mas o que é isso? A cultura da jovialização é uma cultura que, na prática, o que vale é a aparência, o que vale é a imagem, o que importa é como você se apresenta para a sociedade. Qual é o seu perfil? Qual é o seu retrato? A sua imagem, a sua aparência e quem você é, tudo isso acaba sendo determinado pela cultura da jovialização. E com isso, nós precisamos eliminar, como consequência lógica e direta, tudo aquilo que apresente sinais de envelhecimento. Rugas devem ser retiradas, cabelos brancos devem ser escondidos, o corpo deve ser esculpido, e chegando aos limites, procurar um artista plástico ou um cirurgião plástico não é nenhum absurdo, para que eu consiga me enquadrar dentro do ideal mítico, que é a cultura da jovialização. É como se dos 35 para lá já não valesse mais. O que importa é a imagem jovial. É um corpo esculpido, uma saúde, quem sabe, impecável, com uma força exigida pela própria cultura. No entanto, nós sabemos que essa cultura da jovialização, ela é, de fato, um ideal mítico, porque logo o envelhecimento e a morte
não dão espaço para a perenidade dessa cultura. Não estou aqui fazendo apologia ao envelhecimento, como se fosse algo bom. Até porque envelhecimento e morte são resultados da sentença de Deus sobre os nossos pecados. Com efeito, não estou sendo contra o cuidado com a saúde. Não estou sendo contra o cuidado com o corpo. Não estou sendo contra a quaisquer práticas que possam, de alguma maneira, nos beneficiar. Com saúde e beleza, por exemplo. Aparentar beleza ou ser belo, atraente inclusive, não é pecado. O Senhor nos criou atraentes. Ora, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nada é mais atraente do que isso. Nada pode ser mais belo na criação do que homem e mulher criados à imagem de Deus. Portanto, não há problema. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, ter uma boa educação física, ir à academia, fazer procedimentos se necessário. Não há problema nisso. Qual é o problema? O problema é quando o cuidado dá lugar à obsessão. E facilmente o cuidado se converte em obsessão idólatra. É quando no discurso, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha saúde, subjacente a esse discurso, está sutilmente a idolatria ao corpo, a idolatria à imagem, a idolatria à cultura da jovialização. O problema, portanto, não é cuidado. O problema é excesso de cuidado que pode virar obsessão idolátrica, de tal modo que eu me torno narcisista. Eu quero ser o centro das atenções. Eu quero que todos olhem para mim e digam: ele é bonito, ele é belo, ele é radiante, ele é cativante, ela é bonita, ela é bela, ela é agradável, ela é atraente e por aí vai. É construído então uma cultura da jovialização. E essa cultura, ela é extremamente prejudicial à nossa espiritualidade. Ponto. Não obstante, preciso deixar claro para os irmãos que, seja cuidado ou obsessão idólatra, no fundo, a nossa sociedade está clamando por algo mais além. Quando pessoas procuram procedimentos, quando pessoas procuram cirurgias plásticas, quando pessoas procuram algum ideal de bem-estar, de beleza e de estar bem consigo mesmo, tais pessoas estão clamando, no fundo, por algo que é transcendente. Porque estamos atrás do que é belo, estamos atrás do que é agradável, estamos em busca sempre da beleza, da glória de Deus. O problema é justamente esse. Gritamos, fazemos ecoar o nosso grito,
mas não conseguimos descansar nas promessas e nas mãos do único esteticista que pode nos outorgar uma beleza que tanto ansiamos. Esteticistas, especialistas em beleza, prometem e com as suas mãos tentam nos dar algum toque de beleza. Contudo, nós só encontraremos aquilo que estamos à procura. Beleza que transcende nas mãos do divino esteticista, do grande esteticista, que pode transformar a nossa vida corruptível numa vida incorruptível, a nossa vida mortal numa vida imortal, a nossa existência precária numa existência que irradia glória, não apenas para quem nos vê, mas para todo o universo, para o cosmos, espantando inclusive principados e potestades que estavam nos levando à feiura absurda do pecado, mas que logo se espantam quando se dão conta da beleza que é Cristo em nós, sendo formado para o louvor da glória de Deus. O texto lido nos coloca justamente diante da estética da graça. A graça de Deus capaz de fazer por nós, de fazer em nós algo que nenhum cirurgião, especialista, esteticista é capaz de fazer em nós. A pergunta então que desejo fazer é a seguinte: em que consiste a estética da graça? Em que consiste a estética da graça? E eu quero então oferecer algumas respostas à luz do texto, para que com base nessas respostas o nosso entendimento seja aprofundado e o nosso apreço seja aumentado pelo Criador e Redentor, de tal modo que a nossa adoração seja elevada, porque esse é o propósito. Então, em que consiste a estética da graça? E vai então uma primeira resposta, atenção. Com base no texto lido, a estética da graça consiste na demonstração dos decretos benevolentes do Pai. A estética da graça consiste na demonstração dos decretos benevolentes do Pai. O texto começa para mostrar, é assim que o texto começa. A expressão usada é uma expressão de propósito, de finalidade, para mostrar. Mostrar o quê? O que foi que Deus fez? O que foi que Deus operou em nós? Ao nos ressuscitar, ao nos dar vida, ao nos libertar do inimigo de três cabeças. O que é que ele está querendo com isso? Verso 7. Demonstrar nos séculos vindouros, nas eras, a suprema riqueza da sua graça, em bondade
para conosco em Cristo Jesus. Há uma discussão logo de cara acerca do que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando fala séculos vindouros ou as eras que hão de vir. Possa ser que o apóstolo Paulo esteja se referindo às eras até o retorno de Cristo, isto é, todo o período da igreja que se estende nas eras e que então tem o desfecho com o retorno do rei. Então seria uma demonstração dessa riqueza de graça em bondade nessas eras. Uma segunda possibilidade é que essas eras, ou essa eternidade sugerida, seja o que está por vir depois do retorno de Cristo. Uma terceira interpretação, e talvez aqui mais agradável com relação ao entendimento, pois não mexe com a estrutura do texto, nem com a teologia do texto, é que as eras que hão de vir têm a ver com todo o futuro. Seja o futuro que já aconteceu, seja o futuro que está acontecendo, seja o futuro que há de vir dentro de uma teologia escatológica. Porque a vida cristã é escatologia do começo ao fim. Então, desde o início, a igreja está passando por essas eras. E a igreja está vivendo em épocas diferentes, debaixo de uma eternidade que vai estendendo essas eras até o retorno de Cristo e que pode catapultar cada um de nós para sermos uma demonstração da bondade de Deus nas eras que hão de vir depois da vinda de Cristo. O ponto é, o que o apóstolo Paulo está falando é que existe um propósito demonstrativo naquilo que Deus fez por nós e que reflete na eternidade. Mas eu gostaria que você atentasse para o fato de que o texto está ligado a um contexto imediato mais amplo. É bem verdade que o contexto imediato anterior nos coloca no verso 1 do capítulo 2. Só que o verso 1 do capítulo 2 é a continuação do hino de louvor e das ações de graças que o apóstolo Paulo está dando no capítulo 1. Quando lemos o capítulo 2, portanto, nós estamos expandindo as ações de graças do apóstolo Paulo. E quando isso é notado, eu preciso, como leitor, estudante da Bíblia, e você de igual modo, entender que existe um fio condutor que me leva de volta ao versículo 3 do capítulo 1, quando Paulo começa a sua música, a sua canção, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Note, o que acabamos de ler no versículo 2, no capítulo 2, perdão, é uma expansão do que temos aqui de maneira sintética, sintetizada no capítulo 1. Quando lemos o capítulo 2, verso 7, para mostrar, ao fazermos a ligação direta com o versículo 3 do capítulo 1, o que está em questão aqui é o seguinte: volta à tona
a doutrina controvertida da predestinação. Porque o apóstolo Paulo toca no assunto sem hesitar, ele elabora ou expõe a predestinação como sendo um ato soberano de Deus, ao escolher livremente os seus, a despeito de obras, de méritos, etc. E Paulo então diz, olha, essa predestinação, ela tem um propósito. Esse ato predestinatório de Deus não é para ficar discutindo em seminário teológico, embora tenha o seu lugar. A doutrina da predestinação não é para criar inimizade entre aqueles que se dizem calvinistas e aqueles que se dizem arminianos. Não. Não há esse propósito. E qual é o propósito da predestinação? O propósito da predestinação é o de revelar o decreto benevolente de Deus sobre sua igreja. Ele nos escolheu em Cristo, o Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para o quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Não é possível entender a doutrina da predestinação sem que se compreenda o quadro mais amplo que coloca a bondade de Deus como sendo o grande desdobramento dessa doutrina. O que é que eu quero dizer com isso? Falar sobre predestinação de maneira isolada, sem falar da bondade de Deus, pode nos levar a uma reflexão extremamente reducionista sobre o significado da doutrina. Paulo não está para discutir, Paulo está para adorar. E ele então está dizendo, olha, não é sobre quem foi escolhido ou não, é sobre a bondade de Deus revelada na igreja. A discussão não é se Deus escolheu A, B, C ou D. A discussão não é essa. A matéria em questão é, Ele nos escolheu para sermos vitrines da sua bondade, para sermos uma demonstração viva da bondade do Pai. O que é a igreja, irmãos? Senão a vitrine da bondade de Deus. Nós somos vitrines da bondade de Deus. Nós somos uma demonstração da bondade de Deus. Ele nos escolheu e nos colocou como um povo que se une para refletir a bondade dele. A igreja, portanto, como a comunidade daqueles que foram salvos pela graça, tem o objetivo de exaltar a bondade de Deus como sendo capaz de esmagar a nossa maldade.
Nós somos um espetáculo público de como a bondade de Deus triunfa sobre a maldade humana. A igreja não é sobre o que você faz. A igreja é sobre o que Cristo fez. A igreja não é sobre como você se comporta. A igreja é sobre as decisões que Deus tomou na eternidade. A igreja não é sobre você sair da sua casa num domingo como esse. A igreja é um decreto de bondade. Ela acontece, independente de você, apesar de você. Digo independente e apesar, por causa dos seus próprios pecados, dos meus próprios pecados, da nossa própria maldade. A igreja é esse teatro da glória de Deus, como diria Calvino, que manifesta a bondade de Deus para com seu povo. Então a questão não é se o povo vai olhar, o mundo, se o mundo vai olhar para a igreja dizendo assim: são hipócritas, são metidos a santo, eu conheço, ninguém me engana. Não é sobre o julgamento do mundo, porque não é sobre o meu comportamento, mas sim sobre o comportamento que Deus teve sobre a minha vida. E o comportamento que Deus teve sobre a minha vida foi esmagando a minha maldade com a sua bondade. Quando alguém diz assim: eu não vou para a igreja porque a igreja é cheia de gente hipócrita. Tem a velha piada que diz assim: então podemos receber mais um hipócrita. Mas colocando a piada de lado, nós dizemos assim: é verdade, é por isso que a igreja é a manifestação da bondade de Deus. Na igreja tem gente assim, tem gente assada. O mundo começa a falar: como é que pode? É bom demais, ser crente é bom demais, fez tudo de errado, agora está na igreja, pensa que me engana. Pois é, porque não é sobre o que a pessoa fez ou deixou de fazer e que vai continuar fazendo ou não. É sobre a bondade de Deus na vida dela. Deixa que as pessoas falem o que elas bem quiserem. O nosso ponto é: a bondade de Deus se revelou em nossas vidas. Realmente eu não presto, nós não prestamos, nós temos nossos pecados, nós temos nossos problemas, as nossas faltas, mas a bondade de Deus triunfou sobre a nossa maldade e continua triunfando constantemente. Quando alguém quiser discutir sobre predestinação, você diz: a predestinação não é sobre escolher um ou outro. A predestinação é um instrumento decretivo de um Deus que veicula a sua bondade para que ela seja demonstrada nos séculos. A predestinação do povo de Deus, a escolha de um povo, é a escolha da demonstração de um Deus gracioso que decidiu se relacionar com um povo desgraçado, desprovido de graça, mas que agora, alcançado pela graça, manifesta a bondade de Deus. A igreja presbiteriana Renascer não é composta por pessoas perfeitinhas, por pessoas santinhas, por pessoas que não erram. Não. A igreja presbiteriana Renascer é composta por
pecadores de todos os níveis. Mas esses pecadores que foram alcançados pela graça, manifestam justamente que Deus foi bom, apesar de nós. Essa é a mensagem. Em que consiste a estética da graça? Em primeiro lugar, na demonstração dos decretos benevolentes do Pai. Mas em segundo lugar, em que consiste a estética da graça? Na demonstração das dádivas imensuráveis em Cristo Jesus. Perceba que eu estou desenvolvendo o argumento, num primeiro momento, falando do Pai. Os decretos benevolentes do Pai. Agora, eu estou no Filho. Na demonstração das dádivas imensuráveis, incomparáveis, em Cristo Jesus. Olha o texto. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Como diria John Stott, Paulo estava intoxicado de Cristo. Ele não ousa avançar na nossa salvação sem tocar em Cristo. Ele o tempo todo está sendo tomado por isso. Ele não cansa. Ele vai argumentando em Cristo. Ele avança um pouco em Cristo. Ele não pode avançar deixando Cristo de fora. Ele está tomado de Cristo. Repito, Stott fala que Paulo está intoxicado de Cristo. Ele não tem como transpirar essa doutrina sem que esteja transpirando Cristo. Porque Cristo é o fundamento das dádivas da salvação. E aqui então eu preciso dizer o seguinte de cara sobre esse ponto. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós fomos não apenas vivificados, mas ressuscitados. Mas nós não apenas fomos vivificados e ressuscitados, como também já estamos nos lugares celestes em Cristo. Notem, são 3 níveis. Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes. Isso nós vimos na mensagem passada. Esses 3 níveis, o que aconteceu conosco, está intimamente ligado, ou estão intimamente ligados ao que ocorreu com Cristo. Porque Ele é ressuscitado, Ele é assunto aos céus e exaltado à direita do Pai. O que ocorre com Cristo acontece conosco. O que Paulo está dizendo é: vocês estão unidos a Cristo de tal modo que o que aconteceu com Ele, aconteceu com vocês. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Paulo vai dizer, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que age em vocês, ou que agiu em vocês. Vocês já estão ressuscitados e nas regiões celestes estão assentados. Por quê? Porque o que aconteceu com Cristo aconteceu com vocês. Essa é a doutrina a cara doutrina da união com Cristo. A união mística com Cristo, a união espiritual. Sem a doutrina da união entre Cristo e a igreja, não tem como falar da salvação pela graça. Então, nós somos salvos pelas obras,
de Cristo. O que Cristo fez resulta em salvação. É por isso que a progressão do argumento é versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É entendendo a nossa relação indissociável com Cristo que nós compreendemos que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Há uma discussão, é claro, sobre o isto. Está se referindo ao que? A graça, está se referindo à fé. No final das contas, não importa se é a graça, se é a fé, porque a graça já é por si só favor imerecido. E a fé é uma extensão dessa graça. Não há como ter fé sem que essa graça tenha atuado. Então, eu acredito que isto não vem de vós, tem a ver com as duas coisas: a graça e a fé. São dois elementos necessários para a salvação: a graça que me é dada, o favor imerecido em Cristo Jesus, por causa dele, e a fé, que é, como diria um comentarista, a mão que se abre para receber o presente de Deus. E então o apóstolo Paulo, ele não dá trégua com relação a esse argumento que destrói qualquer tipo de orgulho, quando diz, não de obras, no verso 9, para que ninguém se glorie. O versículo número 8, juntamente com o verso 9, formam o fundamento da reforma protestante. A reforma protestante, ela está alicerçada aqui. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, você imagine Lutero lá, dizendo, não é pela mediação de algum homem, não posso entregar minha vida ao Papa, não tenho como confiar nas minhas obras, não tenho penitência, não tenho como agir em conformidade com a justiça de Deus, não tem como. Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé. Isso é o bastante que eu recebo de Deus. E essa talvez é a parte mais difícil, ou seja, a parte mais difícil para o mundo entender. Porque o mundo carrega o seu orgulho. O mundo carrega o seu perfil de pavão, a sua soberba. Então, o evangélico, o ser evangélico é um ser humilhado da cabeça aos pés. Porque o evangelho nos torna mendigos. Quem entende o evangelho e quem foi alcançado por ele, diz assim, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nenhum centavo. Eu não tenho como contribuir com a minha salvação. O pagamento foi dele do início ao fim. O que foi que eu fiz? Eu não fiz absolutamente nada. Pela graça, pela fé. E essa palavra, essa mensagem é a mensagem mais perturbadora para o mundo, ao mesmo tempo que é a mensagem capaz de comunicar
esperança para o mundo. Então há um paradoxo aqui, porque a mensagem é aterrorizante para o homem carnal que se orgulha das suas obras. Ao mesmo tempo, para quem já está lascado, é a única esperança. É por isso que sempre é mais fácil um publicano se converter do que um fariseu. É muito mais fácil uma pessoa que está no fundo do poço se converter do que alguém que se julga moralmente impecável perante a sociedade. É só nós lembrarmos da parábola ou da mensagem que Jesus traz no texto de Lucas, dos 2 homens que subiram ao templo. E ele estava falando isso para aqueles que se justificavam ou se auto-justificavam. E Jesus então diz assim: olha, 2 homens subiram ao templo. Um era um fariseu. Um fariseu, ele chegou e disse: Senhor, graças te dou porque eu não sou como ele. Eu não sou do roubo, eu não sou da fraude, eu não sou do esquema, eu não faço parte do jogo político, eu não tenho nada a ver com isso. E não só isso, eu jejuo 2 vezes na semana, eu observo a lei, eu dou as ofertas. Então, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse canalha. E aí, o publicano ganha voz, e o texto diz claramente que ele nem sequer olhava para o alto, com a cabeça abaixada, ele orava: Senhor, tem misericórdia de mim. E a moral da história é Jesus dizendo: este foi o que saiu justificado, porque ele não tinha nada, ele só pediu misericórdia, ele não tinha obra alguma, e ao depender da misericórdia, ele está então admitindo a sua miséria e confiando única e exclusivamente na graça. Charles Spurgeon, ele tinha um hábito, príncipe dos pregadores do século XIX, pregador batista, e ele em vários sermões, ele costumava dizer o seguinte: trago minhas mãos vazias. Trago minhas mãos vazias. Ele tinha esse hábito de dizer: Senhor, olha, trago minhas mãos vazias. Venho para ti com as minhas mãos vazias. Ele repetia tanto isso, que uma vez uma senhora no final do culto disse: Senhor Spurgeon, nós estamos cansados de ouvir sobre a vacuidade das suas mãos. Ao que ele respondeu para a senhora: Senhora, mas isso é tudo que eu tenho. As minhas mãos estão vazias. Essa é a mensagem. Eu não tenho outra mensagem, minha senhora. Trago minhas mãos vazias. É essa a nossa oração. Nós não temos nada. Nós somos pobres de espírito. Por isso que bem-aventurados os pobres de espírito. Do ponto de vista moral, você acha que chamou a atenção de Deus e que Ele então lhe escolheu porque viu que você era alguém assim, mais ou menos correto e que poderia fazer uma reforma na sua vida? Não!
Todos nós estávamos mortos espiritualmente e nós recebemos vida em Cristo. Todos nós andávamos, independente da classe social, segundo o curso deste mundo. E Deus nos livrou de um mundo que jaz no maligno. Todos nós éramos escravos do príncipe da potestade do ar, mas ele veio para destruir as obras do diabo e as destruiu com relação às nossas vidas, e já não estamos mais presos às garras desse inimigo, mas estamos nas mãos desse grande esteticista que está revelando em nós a sua beleza por meio da sua bondade, por meio das suas dádivas, por meio da sua graça, apontando para o fato de que toda a glória, todo louvor pertencem a Ele. Há uma terceira resposta. Em que consiste a estética da graça? Em primeiro lugar, na demonstração dos decretos benevolentes do Pai. Em segundo lugar, na demonstração das dádivas imensuráveis em Cristo. E em terceiro lugar, na demonstração das obras incansáveis do Espírito. Veja, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele começa o verso 10 com uma expressão que toca no centro da nossa mensagem: feitura. Somos feitura sua. Eu preciso concordar com alguns intérpretes com relação ao termo grego e o seu significado, porque a ideia aqui é de um poema, feitura sua, a ideia aqui é de um poema, como também a ideia é de uma obra-prima, uma obra de arte. Então, quando diz assim, somos feitura sua, Paulo está dizendo, nós somos obras de arte nas mãos dele. O que deve ser acrescentado no sentido de compreender mais profundamente o texto é que essa obra-prima, essa obra de arte, ela é uma recriação de Deus. Isto é, o que está acontecendo em nós é por causa da nova vida em Cristo. Há uma nova humanidade sendo construída, e esse é um dos temas da carta aos Efésios, a nova humanidade em Cristo. É por isso que você lê assim, na carta aos Coríntios, na segunda carta: quem está em Cristo, nova criatura é. Qual é o sentido disso? É que quem está em Cristo, nova criação é. Quem está em Cristo faz parte da nova criação que Deus inaugurou com a primeira vinda de Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua exaltação. Então, uma nova humanidade em Cristo Jesus está sendo construída. Essa nova humanidade ganha a linguagem aqui poética, feitura dele, uma obra de arte. O que ele está fazendo conosco é de fazer o mundo espiritual ficar em estado de assombração. Isso vai ficar claro no capítulo 3. Mas o ponto é, o que, como diria um estudioso do texto,
O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos troféus da sua graça. É como a história, né, de uma mulher que chegou para uma senhora romana e disse: senhora, mostre-me as suas joias. E aí ela foi lá dentro e trouxe seus filhos. Disse: está aqui minhas joias. Então, quando o mundo clama pela riqueza de Deus, mostra a tua glória, mostra a tua riqueza. Ele faz assim: está aí. Olhem para eles. Olhem para o meu povo. Olhem para essa obra de arte. Olhem para o que eu estou fazendo. A obra está inacabada. É bem verdade. Mas percebam o que eu estou fazendo. Minhas joias, meus troféus, a minha obra de arte. Porque Ele está nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. O que Ele está fazendo em nós é coisa de tirar o fôlego. Os demônios, eles não compreendem a natureza desse trabalho. Algo que, desde a eternidade, Deus decretou, nos fazendo esse tipo de coisa, feitura sua, em Cristo Jesus, para boas obras. E o que é boa obra? Boa obra é toda prática virtuosa, oriunda de um cristão genuíno, que é habitado pelo Espírito, pois o Espírito é o único ser capaz de fomentar boa obra. Então, quando você olha para uma prática espírita de boas obras, isso não é boa obra segundo o texto. Boa obra só é boa obra quando resulta da ação do Espírito, no sentido especial da graça. Nós podemos falar de boas obras com relação à graça comum, à graça universal, uma graça derramada a todos. Uma pessoa que conserta uma TV é uma boa obra. Uma pessoa que faz uma atividade na universidade é uma boa obra. Assim como uma pessoa que dá esmolas é uma boa obra. Mas não significa que essa boa obra seja oriunda do Espírito. O que Paulo está falando aqui é de uma boa obra que é resultado direto da ação do Espírito, que não vai descansar. E não vai dar descanso a você, enquanto você não progredir em boas obras, até que se torne a imagem de Cristo na eternidade. Qual é o meu ponto? A graça de Deus, ela é implacável nas nossas vidas, de tal modo que o Espírito Santo, ele não vai parar de nos entristecer toda vez que nós pecamos. É um sinal de amor. Nós somos obras inacabadas, discípulos inacabados. O Espírito está comprometido com boa obra na nossa vida. E se nós resistirmos à boa obra, Ele sabe como tratar conosco.
Se nós tentarmos escapar do caminho, Ele sabe como tratar conosco. Se você tentar borrar a obra de arte, Ele sabe como consertar o que foi borrado. Se você tentar contra as obras do Espírito, você sempre no final vai ser derrotado. Porque Deus, em amor furioso, está comprometido com a sua santificação. O Pai, que arde em fúria de graça, através do seu Espírito, está comprometido com a nossa experiência de santificação. Ele está nos esculpindo, por vezes com muitas dores, a imagem de Cristo Jesus. E Ele sempre vai agir dentro daquilo que mais nos incomoda. Por exemplo, há um princípio que está sendo aplicado ao mundo dos negócios, para empresários. O princípio é extraído de Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino diz o seguinte, ele diz, olha, existem quatro blocos de pecados. E aí você vai tentar eliminar o que menos faria falta para você, até chegar no que mais faria falta. Então, ao chegar no que mais faria falta, você sabe que o diabo vai lhe tentar nesse. E aí ele coloca dinheiro, prestígio, prazer, e há um quarto bloco. Agora me fugiu. E aí, qual é a ideia? Olhe para isso e tente identificar aquilo que, se for tirado, você ainda consegue viver bem. Mas não é tirado tudo. Por exemplo, se o seu problema for dinheiro, e você é alguém ganancioso, você quer muito, e você pensa nisso o tempo inteiro, e você quer poupar o tempo inteiro, você não quer gastar, e você é o famoso mão de vaca, e você é o egoísta, e você é assumidamente avarento. Se tocar nisso, você se perde. Então você faz de tudo para que esse ídolo não toque. Mas Deus está comprometido na sua santificação, Ele vai tocar justamente nesse ponto. Embora o diabo ataque aqui, mas é o Espírito Santo operando aqui. Porque você não sabe viver sem muito dinheiro. Mas pode não ser dinheiro. E aí você pode dizer assim, olha, nesses blocos, pode tirar o dinheiro que eu me contento com pouco. Só não me tire o prestígio. Então é nesse ponto que o diabo vai tentar você e que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Porque você gosta de prestígio. Pode ser outra coisa, pode ser prazer. Então você diz, pode tirar dinheiro, pode tirar prestígio, eu não estou preocupado com isso. Só não me tira os prazeres. É nessa área que o diabo há de trabalhar e que o Espírito Santo vai esculpir você. Isso está sendo aplicado ao mundo empresarial, para você identificar aquilo que seria a sua maior fraqueza, para então você vigiar nisso e progredir. Mas isso é aplicado ao mundo espiritual e à nossa experiência de santificação. Existem ídolos
que estão no nosso coração e que o Senhor há de quebrar cada um desses ídolos. Dói, é ruim, arde, queima, é angustiante, mas é porque Deus ama. E Deus disciplina a quem ama. Um dos meios da nossa santificação é a disciplina de Deus. E ninguém gosta de disciplina. Ninguém gosta da disciplina da correção. Nós não gostamos que os nossos pecados sejam revelados e que então sejamos confrontados, mas o Senhor nos disciplina. E ainda bem que Ele faz isso, porque senão nós poderíamos virar uma monstruosidade. Mas Ele vai nos esculpindo, porque Ele está comprometido com algo maior. Ele está comprometido com a beleza que você tenta e não consegue. Ele vai fazer de você o ser à semelhança de Cristo, cheio de beleza radiante de glória, envolvido com a sua santificação, com a sua incorruptibilidade, com a sua imortalidade. O Senhor está trabalhando em nós implacavelmente por meio do seu Espírito, para então apresentar finalmente a obra de arte. Isso é graça do começo ao fim. Conta-se a história do homem que estava caminhando descuidadamente e de repente caiu num buraco fundo, escuro e com uma serpente. O homem então começou a gritar: socorro, socorro, alguém me ajude. Foi quando um moralista passou, olhou para o buraco, viu o grito do homem, viu a serpente e disse: você deveria ter mais cuidado, não se anda descuidadamente assim. Você foi descuidado, caiu no buraco. O moralista foi embora. O homem então: socorro, socorro, alguém me ajude, por favor. Chegou o filósofo, olhou e disse: olha, tem calma. Essa realidade do buraco, da serpente, do escuro, talvez seja uma questão de perspectiva. Olhe direito e tente enxergar uma outra realidade. Nem tudo é o que parece ser. E foi embora. O homem: socorro, socorro, alguém me ajude. Chegou um espírita, olhou e disse: olha, não vou me meter nesse processo. Isso é o karma. Você está pagando pelo que você fez nas vidas passadas, certamente. Tchau. Foi embora. Socorro, socorro, alguém me ajude. Chegou o budista. O budista olhou e disse: isso tem a ver com os seus desejos. É algo que tem a ver com um apego. Desapegue-se disso. Desapegue-se do buraco. Desapegue-se da serpente. Desapegue-se disso, que você vai ver que a vida não é assim. E foi embora. Socorro, socorro, alguém me ajude. Aí foi passando todo tipo de gente, todo tipo de religioso, mas todos tinham alguma versão, alguma história, para simplesmente dizer: tem que continuar no buraco. Foi quando chegou um homem chamado Jesus de Nazaré. Quando ele fez socorro, Jesus pulou. Pum.
esmagou a cabeça da serpente, pegou ele, lançou ele para fora do buraco. A serpente pegou o seu calcanhar, ele foi ferido de morte, ficou 3 dias dentro do buraco, depois de ter salvado o homem. Mas foi ressurreto. Ele sai do abismo. Ele é assunto aos céus e está sentado à direita do Pai. Quando você esboçou, socou, ele não contou conversa, não perguntou sobre o seu passado, não perguntou por que você caiu no buraco, não perguntou como você chegou nessa situação. Ele simplesmente lhe amou e com graça entrou no buraco, esmagou a serpente e trouxe você à vida novamente. A gente não fez nada para sair do buraco. Ele fez tudo para nos tirar do buraco. A graça de Deus é graça do começo ao fim. Em nenhum momento Ele vai dizer, agora é com você. O Espírito Santo o tempo inteiro está dizendo, sempre é comigo, nunca com você. Se depender de você, você volta para o buraco. E se depender de mim, eu lhe tiro do buraco quantas vezes for necessário. Porque eu estou fazendo uma obra de arte. Você crê nisso? Se coloque de pé. Senhor, te agradecemos por mais um domingo, um culto no dia do Senhor. Um culto que nós prestamos e que recebemos, onde Tua palavra é orada, cantada e pregada. Nos ajude para que durante essa semana sejamos uma vitrine da Tua bondade. Que revelemos a glória da predestinação, da escolha, que resulta em bondade, em graça, em uma confiança única e exclusiva nas obras de Cristo. Nós te louvamos pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos dá esperança, que nos dá ânimo. Nós te louvamos, rendemos graças ao Teu nome, pelo Evangelho da salvação. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.